Eu não sei se tu está no meu grupo gratuito do WhatsApp, se me segue lá no Instagram, mas eu deixei uma provocação, né? Tanto no grupo do WhatsApp quanto no Instagram, né? Comentando que mesmo após tanto tempo de mercado, eu ainda continuo fazendo meu diário de trade, né? Continuo, né? Faço desde 2018, compartilho desde 2021, né? E tenho, né, um certo tempo de mercado. E a gente que está nesse mundo educacional, por vez ou outra, sempre chega alguém, né, falando, poxa, eu não tenho resultado, eu tenho 5 anos, 10 anos, 15 anos, um ano de mercado e não consigo, né, ir para frente. Eu gosto de compartilhar com vocês aqui não o que eu acho que funciona, é o que funcionou para mim, tá? E o que funcionou para mim é o diário de trade, é o meu mapa do tesouro, é onde eu deixo, né, muito bem registrados os meus acertos e os meus erros, principalmente os erros, né, para a gente não recorrer no mesmo erro. E a primeira pergunta que eu faço sempre quando alguém vem se queixar, né, que não está tendo resultado, eu pergunto, cara, você está fazendo o diário de trade? E a maioria esmagadora tem a mesma resposta, é não. Não estou falando que é uma receita de bolo, que você começando a fazer o diário de trade, o mapa do tesouro a partir de amanhã, você vai ter resultado. Não. Mas eu acho muito mais fácil você deixar muito bem mapeado os teus acertos e os teus erros, e ao final de cada período você revisitar o teu mapa do tesouro, que é o melhor livro de análise técnica que você vai ler, é o seu próprio diário de trade. Não é o do trader A, B, C, D, enfim, qualquer um que escreveu um livro sobre análise técnica. O melhor livro de análise técnica que você vai ler vai ser o seu próprio diário de trade. E aí, quando é que tu vai começar a escrever o teu livro, né? Não precisa compartilhar com ninguém, né? Faz com capricho, com esmero, com dedicação do começo ao final do dia, né? Que eu tenho certeza, que depois de 3 meses, 4 meses, você já vai ter um bom apanhado de operações, você já vai ter uma boa estatística, você vai ter bastante erros e acertos mapeados, e aí é só você ir filtrando para ver o que está funcionando e o que não está funcionando para você. O que alguém escreveu há 10, 15, 20 anos atrás, não que não seja bom, mas o melhor é o seu. Fala pessoal, vamos lá para a nossa dose diária de análise técnica, né? Tenho certeza que esse diário de trade, esse mapa do tesouro aqui, é melhor do que muito curso mequetrefe que tu já investiu teu dinheiro. Então, para tudo que tu está fazendo e me dá aí 10, 15 minutinhos da tua atenção. Caso tu goste desse conteúdo no final dele, né? Vou te pedir que tu se inscreva, compartilhe, comente, para a plataforma entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar ele para o maior número de pessoas possíveis, beleza? Vamos lá, então. Dezembro está sendo o mês da paciência, né? Vou começar aqui pelo nosso dólar futuro. Dólar futuro hoje, que fez a sua... Vou botar aqui para cima. Dólar futuro hoje, que fez a sua abertura acima do ajuste do dia anterior, porém em região de armadilha. Essa configuração aqui, que a gente denomina de região de armadilha, é quando o preço está preso entre as médias. Poxa, Felipe, qual médias? A média que você utiliza, essa que é a grande verdade, tá? Para mim, aqui é entre a 20 aritmética e a 200 aritmética, né? Só que aqui ele estava também preso entre a 50 aritmética e a 9 exponencial. Então, ou seja, é muito mais fácil esse preço ficar errático aqui dentro dessa região do que realmente conseguir desenvolver, né? Eu tenho uma informação, que ele abriu acima do ajuste, né? Então, o ajuste, ele é o meu suporte, ele é o piso da minha casa. Eu tenho agora como resistência a média móvel de 200, né? Que seria o teto. Se eu quero passar para o andar de cima, eu tenho que conseguir romper essa região. Romper é fechar com candle de corpo real acima dessa região, retestar o que era teto agora como piso e aí sim romper novamente, que aí nós vamos para um novo andar. Isso em momento nenhum aconteceu aqui dentro do dólar. Eu até tenho um conjunto de regras, né, muito claro para isso. Quando o preço está próximo da média móvel de 200, eu exijo que o preço rompa essa região, a minha média móvel de 9 cruze acima da 200, o preço reancore nela, troca de polaridade para 200, e aí formalize um novo pivô, onde eu posso pegar o pivô por violação, confirmação, né, setups de confirmação nas médias, enfim, tenho inúmeros gatilhos aí para conseguir pegar esse movimento. Mas para isso, eu tenho que seguir meu conjunto de regras. Em momento nenhum isso aconteceu hoje aqui dentro do dólar. Ele até, de certa forma, tentou trabalhar acima da média móvel de 200, mas em momento nenhum confirmou o seu rompimento com uma troca de polaridade. Beleza? Após isso,
né, o mercado realmente não consegue trabalhar acima, entra pressão vendedora, e aí ele vem testar o que era no começo do dia, o nosso chão lá, o nosso piso, a região de suporte, candle 14, é um candle de força, é um candle robusto, e aí milimetricamente, coincidências ou não, ele vem e para milimetricamente no ajuste. E aqui o mercado ele fica praticamente 2 horas e meia preso entre o chão e o teto. Chão a gente entende como o ajuste, a linha azul, e o teto como uma média móvel de 200. E aí é o que eu comento, o que vocês em algum momento já ouviram também por aí, que às vezes não fazer nada é a melhor coisa que você faz. Não adianta você ficar 2 horas e meia brigando com o mercado, e o mercado não vai para lugar nenhum, e você ficar preso dentro de um caixote, que se a gente for realmente mapear esse caixote, de 15 pontos. Míseros 15 pontos foi o suficiente aí para limar muito operador do pregão do dia de hoje. Então, cara, seja inteligente, não fica brigando com o mercado. Toda vez que o mercado, né, e você se considera um operador de tendência, você gosta de operar aqueles movimentos mais explosivos, né, que são os movimentos, né, que eles melhor pagam, melhor entregam os seus bônus aí para os operadores que têm a paciência, né, de esperar essa configuração acontecer, né? Para você que opera a tendência, coloca um alarmezinho em cima, um alarmezinho embaixo e sai da frente da tela se possível. Faz um investimento, pega um fonezinho, um mequetrefe desse daqui, ó, que deve ser o quê? Uns 120, R$ 150, fone Bluetooth, pareia ele com o teu notebook, com o teu PC e sai da frente da tela para tu não ficar inventando moda aqui. Tu é trader, tu não é estilista. Quando escutou o alarmezinho, pum, volta à frente da tela, ó, rompeu. Rompeu, se rompeu para cima, você vai aguardar o quê? O pullback. Opa, se romper para cima, você vai aguardar o pullback. Se romper para baixo, você vai fazer o quê? Aguardar o pullback. E foi isso que aconteceu aqui dentro do dólar, porque ele perde o suporte e ele quer passar para o andar de baixo. Só que aí eu preciso de toda aquela historinha. Fechar abaixo da região de suporte, trocar polaridade com essa região e ter um fechamento abaixo do último fundo aqui, que aí eu tenho uma configuração de pivô de baixa, né? Não vou nem falar alinhado com as suas médias, somente com a média móvel de 9 aqui, porque as médias estavam flat, 2 horas e meia flat, mas é por isso que você tem que operar preço, saber ler preço, o famoso price action, não é uma briga. Ah, mas price action não utiliza indicadores. Ah, porque para com essa briga burra que não te leva para lugar nenhum. Né? Você está aqui para operar preço, né? Média móvel, qualquer coisa que derive, qualquer indicador, ele vai derivar do preço e volume e alguns fator tempo. Mas você tem que saber ler preço. Média móvel não está aqui para te mostrar a direção do mercado. Média móvel está aqui para falar se está barato, caro ou justo, tá? E quando a gente tem um mercado, de certa forma, em uma lateralidade, poxa, se você já definiu que isso aqui é um caixote, você vai ter que se virar uma análise de price action quando esse mercado rompeu. Não é difícil. Perna de impulso, troca de polaridade, se fechou abaixo é um pivôzinho de baixa. Você vai vender a mínima desse candle, com stop na máxima, o candle que rompeu, de preferência atrás da média, mas aqui é um stop opcional, e ficar atento para ver se você tem o seu risco 1 para 1 livre. Livre até onde, Felipe? Mercado ele é proporção e time, ele tem que ter espaço para andar. E se eu sei que até então aqui esse era meu chão, meu suporte, que é o ajuste do dia anterior, eu sei que se eu estou passando para o andar de baixo, eu vou ter o quê? Esse chão virou teto e o andar de baixo tem um novo chão, que é o quê? A mínima do dia anterior. Tecnicamente, eu tenho preferencialmente ter o meu risco 1 para 1 livre até essa região. Pô, Felipe, eu não tenho. Tô chegando agora, então não faz nada. Pô, eu já sou moleque piranha, Felipe. Já tem uma malandragem aí. Você vai fazer o que fizemos aqui na sala educacional. Você vai vender a mínima do candle 44, o preço tocando na região de mínima do dia anterior, que até então já teria andado 7 pontos. Você vai ou fazer uma parcial ou tirar o seu risco do stop loss e jogar ele para o 0 a 0, ou seja, dinheiro você não perde mais nessa operação. Se você opera um pouquinho mais de contrato, você poderia bater uma parcial na mínima do dia anterior, tira o risco do stop loss, joga para o 0 a 0, e aqui seria o trade de uma parcial, né? E depois o restante dos contratos no 0 a 0. Não, Felipe, eu vou bater uma parcial, vou manter o meu stop lá no risco do stop loss mesmo, eu não concordo com isso, e vou deixar o mercado andar, porque se voltar a me stopar, o stop é menor. Ok, pode ser feito também. E aí, depois de 1h05, o mercado veio e pagou o risco 1 para 1 dessa operação aqui. O risco dessa operação aqui estava na casa dos seus 10,5 pontos, e ele veio e pagou aqui no candle 50. E aí, vamos até dar continuidade aqui,
que tem umas configurações interessantes aqui. Talvez o operador que não pegou essa venda aqui, ele pensou o quê? E não estaria errado isso aqui pensar. Isso aqui a gente já estava com a sala fechada e não realizei essa operação aqui. O mercado, de certa forma, deu uma lateralizada. Mas aí, conforme a média móvel de 20, a média móvel de 9 também, elas entram em um movimento direcional, acompanhando o preço, a gente vê que o preço ele vem, testa a média móvel de 20, passa para baixo da média móvel de 9, e essa configuração aqui talvez tenha pegado algum operador aí desprevenido. Desprevenido não, né? Eu acho que se alguém entrou aqui nessa venda da mínima desse candle 69, seria um risco justo. Só que o candle 71 ele não aciona. O que aciona aqui é o candle 72, tá? E aí essa operação teria dado um stop. Voltando e fazendo um resumo aqui, teve uma outra operação até que é uma operação, aquele negócio, sabe aquele negócio, você é agressivo nessa operação aqui. O cara que não pegou essa primeira venda aqui no candle 44, vê esse preço testando as médias aqui, vê esse candle de força, que é o candle 54, fechando abaixo da mínima do dia anterior, pode pensar, poxa, agora esse preço ele vai, né, descambar. Mas lembra que para realizar essa venda da mínima do candle 44, a gente esperou ele fechar abaixo da mínima do candle 42 para realmente validar o pivôzinho de baixa? O 54 não fez isso. Ele fechou no tick. No tick. Não fechou nem abaixo nem acima. Ele fechou no mesmo preço que o candle 50. Então, tecnicamente, não tivemos um rompimento dessa região aqui. O operador mais agressivo entrou nessa operação. O risco estava bem grande. E aí ele foi estopado, né? E depois o mercado ele entra naquele processo de lateralidade que eu comentei com vocês, e aí sim o candle 66 seria um stop justo, na minha opinião, porque aqui ele troca a polaridade com a mínima do dia anterior, que é essa linha verde, então, ou seja, o que era chão agora vira teto, o candle 70 fecha abaixo. Se o operador aqui ele ainda deixou a sua ordem apregoada depois de um candle aqui, o candle 72 acionou, ele foi estopado no candle 74. Mas eu não digo que esse stop aqui é um stop errado não, tá? Eu acho que é um stop técnico, sim, tá? De repente só você tentar por conta do horário aí, mas eu acho que seria sim uma operação válida aí a venda da mínima do candle 70, tá bom? E foi isso que a gente conseguiu executar hoje dentro do dólar futuro aqui, tá, pessoal? Vamos para o índice. Lembrando, cara, se esse conteúdo aqui agrega para você, finalzinho do vídeo, se inscreve, comenta, compartilha, dá essa moral aí, tá? Vamos lá. Dia de hoje, a gente tem uma abertura, né? Tecnicamente tranquilo, né? Não tem nada demais. Ele abriu com um pequeno gapzinho de baixa, mas rapidamente ele conseguiu se afirmar acima do ajuste do dia anterior e acima das médias. Então, ou seja, caso esse preço, como ele abriu abaixo aqui do ajuste e das médias, o que eu tenho aqui como resistência? Ajustes e médias. Quando eu tenho esse candle 1, né, fechando com convicção acima dessa região, operadores mais agressivos vão para um gráfico de 2 minutos. E não é porque você é agressivo que você é lucrativo. Então, vamos deixar isso muito bem claro. Depende muito de você, tá? Conseguiram realizar essa visualização aqui, que não está errada também, tá? Fechou acima das médias, fechou acima do ajuste, então tem uma pena de impulso, o preço reancorou, trocou polaridade com essa região, gráfico de 2 minutos, na minha opinião, é para operar por violação mesmo, tem que esperar confirmação, o operador estaria comprando o rompimento dessa região de máxima, só que aqui é aquele stop bolt, foi um stop bolt, sabe o que é o stop bolt? Que é aquele que é tão rápido que parece que poxa, nem existiu, né? No metaverso ele nem existiu, mas realmente aconteceu esse stop aqui. Para você que pegou pelo gráfico de 2 minutos, infelizmente o mercado não conseguiu desenvolver a favor, que seria esse rompimento, e talvez ir buscar a máxima do dia anterior. O mercado não conseguiu desenvolver, volta e aí gera um stopzinho, sim, de fato, pequeno, né? Um stopzinho justo, de gráfico de 2 minutos, na casa dos seus 150 pontinhos aí. E aí o mercado, ele até dá uma pesada depois, e ele vem buscar média móvel de 200 períodos, né? Eu não tenho gatilho nenhum para fazer essas vendas aqui. Eu sei que eu só vou vender abaixo da 200. Esse candle 5 aqui, talvez, ele tenha chamado a atenção de muitos operadores. Ah, fechou abaixo da mínima do candle 1, agora ele vai descambar. Só que, de novo, coincidências ou não, né? Ele fechou milimetricamente na média móvel de 200 períodos. Pô, vou vender aqui. Eu, Felipe, ele não vou vender.
não vou operar contra as médias. Pô, mas tá tão bonito, ele vai ir, né? Cara, eu não sei, eu sei que ele tá contra uma média móvel de 200, que é um transatlântico, né? Eu espero ele romper, espero um pullback, tchau, obrigado. Fatos da vida o mercado ele não desenvolve, ele não anda a favor do candle 5, pelo contrário, segura, pelo contrário não, né? O óbvio acontece, a média móvel de 200 segura esse preço e entra a pressão compradora próximo à abertura do mercado à vista. Então a gente tem esse candle 9 aqui, um candle de força, de novo tentando trabalhar acima da região de ajuste de médias, não consegue, média móvel de 200 segura de novo esse preço aqui, e a gente tem o candle 14 como um candle de ignição novamente. E esse candle 14, ele marca para a gente aqui um candle de ignição partindo de uma média móvel de 200, que é uma região de preço justíssimo, e a gente tem esse movimento que é acontecendo, que é o candle 17 reancorando nas médias, né? E aí o mercado ele vem e fecha acima do topinho anterior nesse candle aqui 20. Candle 20, é o candle 20? É. Candle 20, ele fecha acima do topinho anterior. Então, o que eu tenho aqui? Um pivôzinho de alta. E aqui eu entrei nessa operação, só que eu até comentei com o pessoal, essa operação aqui ela vai ser aquela operação gato escaldado. Tá? O que é operação gato escaldado? Dedo rápido no gatilho. Como eu não tenho o meu risco 1 para 1 livre até o próximo ponto de resistência, que é a máxima do dia anterior, se o preço se aproximar dessa região, eu tenho que tirar o risco e jogar para o 0 a 0 mesmo, sem ele ter dado o meu risco 1 para 1. Só que, pelo contrário, essa operação aqui, ela realiza a nossa entrada e dá até um susto aqui na gente, né? Não chega a acionar o stop, mas se aproxima, ameaça stop, e aí talvez você possa interpretar isso aqui. Poxa, Felipe, mas o candle 21 e o candle 22 aqui foi uma defesa dos comprados. Eles vão jogar esse preço para cima aqui. E, de fato, é o que o mercado ele me transparece também. Só que quando eu tenho o candle 23 fechando acima desse topinho aqui e não consegue ir, meu amigo, tem que tirar o risco dessa operação, jogar para o 0 a 0. E aí, infelizmente, essa operação ela não desenvolve dentro do tempo que eu determino para ela, do meu protocolo mais positivo. Ela fica bem lateral aqui, na verdade, o mercado demora muito tempo para pagar o risco 1 para 1. Demora praticamente 1 hora e 5 minutos para conseguir entregar 200 míseros pontos. Desculpa, gráfico de 2 minutos. Gráfico de 5 minutos, se eu tiver que esperar 1 hora para pegar 200 pontos, cara, tem alguma coisa errada, essa que é a minha verdade. Mas, enfim, isso é o meu conjunto de regras, né? E o mercado, não adianta, o dinheiro ele sai do bolso do impaciente e vem para o bolso do paciente. Até tivemos um aluno na sala aqui, o Rafael, que foi um Iceman, pegou essa operação aqui e ele foi muito bem premiado, né? Porque a partir do nosso ponto de entrada, quando o mercado ele entrega 1 para 1, ele dá os 2 para 1, dá mais de 400 pontos. Parabéns demais, conseguiu segurar, tá? Isso é recompensa. Eu não tenho estômago para isso não, tá? E aí, após o mercado conseguir romper a máxima do dia anterior, o que eu espero aqui para uma nova reentrada? Lembra que ele rompeu o teto, rompeu a resistência? Então agora ele tem que trocar a polaridade. Isso não aconteceu, né? Porque a máxima do dia anterior ela não consegue sustentar o preço acima para a gente ter um movimento comprador. Pelo contrário, o mercado volta, né, para dentro do caixotezinho que estava aqui no começo do dia, segura na média móvel de 50, tenta por outras vezes aqui, né, romper o topo anterior, não consegue, e aí volta para dentro do caixote. Teve até um trade aqui, um possível trade, né? Se você estava na frente da tela e pegou essa operação aqui, parabéns. Esse candle 72 aqui. O risco da operação estava muito bom, na casa dos seus 200 pontinhos. O preço fechou abaixo de todas as médias, e aqui é um ponto de venda técnico, sim, né? Até média móvel de 200 a gente tinha caminho livre aí de 300 pontos. Tá bom? Então, se você pegou essa vendinha na mínima do candle 72, parabéns demais. Depois é aquela novelinha mexicana, preço brigando com a média móvel de 200, talvez para amanhã a gente tenha até mesmo um trade de abertura surgindo e dependendo de como fecha esse mercado aqui, né? Se fechou abaixo da 200, amanhã eu vou estar preparado para vender ele. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, considere aí se inscrever, compartilhar, né? Para fortalecer aqui o canal, beleza? No mais, o recado é sempre o mesmo. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book. Valeu!